a BV Cap Experience 2025 e agora a gente vai falar sobre um tema que tem ocupado muito as manchetes aí nos últimos anos, que é o valuation das empresas de Venture Capital, né? Como é que o mercado está se adaptando depois do reset ali de 2021 para cá. Eu tenho aqui dois especialistas no assunto, Pedro Melzer, que é reincidente, a gente já fez uma conversa aqui pro podcast. Tudo bem, Pedro? Obrigado mais uma vez. Obrigado, prazer. E o Daniel Chalfon da Astela também, que é o papo aí tem até colinha aqui. Cola, Obrigado pelo convite. Boa. E aí? Como é que estão as coisas? Quer dizer, né, a gente teve o hype ali até 2021, depois 2022 em diante, correção. Correção que até muitas pessoas falam que é a volta ao normal do que foi aquela euforia, né? Mas como é que tá hoje, assim? Tá melhor ou a corda já tá esticando de novo, já tá começando a vir coisa maluca? Bom, acho que é os americanos têm uma frase bonita para a tale of two stories, né? Não ser a melhor tradução para o português assim, mas acho que não tem um cenário único, tá? Eu acho que quando a gente olha lá fora, a gente vê os valuations voltando a subir, né? Os valuations seed estão em altas históricas ali. Acho que a carta acabou de publicar ali, não lembro agora o número, mas estava num dos momentos históricos mais altos no seed. Nossa. Ainda nos últimos trimestres a gente não tinha visto isso ainda acontecer no late stage, mas voltou a acontecer, então tem subido lá fora, muito puxado por essa onda de AI. Só que o que tem acontecido lá fora é um número de deals menor nas empresas mais nascentes e uma concentração no topo, né? Então esses grandes rounds, OpenAI, Anthropic, então esse é o cenário que vem lá de fora. Aqui é um pouco diferente, né? A gente tem vivido, na prática, a gente, óbvio, teve um ajuste, mas a gente já tem vivido um cenário onde os valuations do early stage têm voltado a subir, não ainda de uma maneira uniforme, nem em todos os casos, e acho que ainda dentro de um tamanho que tem uma boa relação entre tamanho do cheque necessário para empreender e a diluição adequada do empreendedor, que acho que tem que balancear sempre essas duas coisas, embora a gente ainda não tenha visto reflexo disso de série A em diante. Acho que a gente ainda tem uma dificuldade. Uhum. Obviamente, o Brasil costuma ter um delay, né, daquilo que habitualmente acontece lá fora, né, de 12, talvez a 15, 18 meses. A gente acredita que algumas coisas podem começar a acontecer aqui, também exemplo do que está acontecendo lá fora. Mas o mercado lá fora produz plataforma, né? OpenAI, esses caras são plataformas, o mercado local não produz. A gente tem muita aplicação e transação também, né? Então, assim, e aí as aplicações não têm comendado esse valor todo. Então, acho que não é uma história linear, não é tão simples de explicar. O que dá para dizer, no Brasil, a gente está vendo um pequeno crescimento nos valuations das rodadas mais early stage e ainda essa compressão ela segue nas rodadas mais adiante, mas eu não saberia dizer assim se necessariamente é uma queda versus o pico, sem dúvida, mas talvez seja um retorno ao normal, né? As medianas históricas. Boa. Eu acho que concordo com os pontos trazidos pelo Chalfon. Eu vejo que tem dois elementos que mudaram bastante desde 2020 e 2021. Sem dúvidas, a rigorosidade dos investidores. Ela é muito maior. De uma maneira geral, eu acho que sempre, né, a gente tem aqueles investidores um pouco mais agressivos, talvez mais otimistas, e aqueles um pouco mais conservadores, mas quando a gente traz isso para uma média, eu acho que existe uma rigorosidade, isso em nível de mundo, muito maior. Tá? E essa rigorosidade, ela passa pela uma extensa diligência na tese de investimentos, nos economics do negócio, no refinancing risk do negócio, quer dizer, todas as rodadas que acontecem das empresas que vão muito bem, historicamente elas precisam de novas rodadas para continuar crescendo.
como existe um cenário mais rigoroso, você tem que avaliar qual é pelo modelo de negócio, pelo perfil de consumo de caixa, se vai precisar, em que momento, uma nova rodada e qual é esse contexto. Então, existe uma rigorosidade por parte dos investidores, sim. Por outro lado, existe também, eu acho que os empreendedores, uma sofisticação maior em entender que maximizar o valuation a qualquer custo nem sempre vai a seu favor. Hoje tem vários elementos como o liquidation preference, o anti-dilution, tem uma série de elementos hoje. E mais do que isso, e não só olhando para esses termos técnicos da governança, mas também eles entenderem que o mais importante é tá com o cheque do tamanho adequado, com o sócio que tem um alinhamento de visão estratégica e de até cultura. E muito mais do que maximizar o valuation em rodadas que está bem no meio ou no começo da jornada e não no fim da jornada. Legal. Até vamos pegar esse ponto aí, mas só voltar um ponto do Chalfon, que é a correlação com lá fora, né? Quer dizer, no auge ali você tinha muito aquela marcação a mercado de YC, né? Seed é 20 milhões de dólares, é o que vale uma empresa Seed, né? Hoje essa correlação ali com os benchmarks, com o que está lá fora, como é que está isso? O que é um seed hoje aqui no Brasil? O que é um Series A? Onde dá para colocar essas caixinhas ou foi-se o tempo de colocar a caixinha? Obviamente fazer valuation, né, com base em performance de empresa americana para a gente ter não só um mercado que tem receita em real, mas principalmente onde o cenário de liquidez é muito diferente, é complicado, né? O mercado americano é muito mais puxante do ponto de vista de volume e magnitude de saídas. Sim. Aqui as saídas elas são frequentes, né? A gente sabe disso, mas as medianas são pequenas. Sim. Né? Então aquele número da Quest, 20 a 200 milhões é o target. Exatamente. Você passou disso... Então, assim, eu acho que como investidor, a gente precisa trazer retorno e a gente precisa adequar os nossos investimentos a isso. Agora, tem um outro ponto que acho que super soma ao que o Pedro estava falando, que é mais um item, né, no raciocínio, que tem pouco dinheiro no sistema. Né? O Brasil ele investe pouco em venture capital. Né? Fiz uma conta aqui, o Brasil ele investe $25 per capita em venture capital. Nossa, né? Interessante essa conta. O americano investe 550, o israelense 750. Né? Nossa. Os países da Europa oscilam de 100 a $220. Né? Então, assim, tem pouco dinheiro no sistema. Né? Eu acho que a primeira coisa está aí. Todo mundo sabe, muitos fundos demoraram muito para captar a geração atual. A maioria esmagadora que captou menos, alguns não captaram, né? Alguns saíram até de mercado, alguma coisa assim. Então, assim, a verdade tem menos capital no nosso sistema, né? E isso afeta todo mundo, porque é mais difícil. Tem um benefício do ponto de vista do investidor, no sentido de que as diligências elas são muito mais... tem muito mais tempo, eu tenho achado as conversas cada vez mais produtivas, as relações são construídas de uma maneira apropriada e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente lida com um mercado de escassez. Né? O Brasil ele precisa, na minha opinião, escolher institucionalmente investir mais numa classe de ativos que gera emprego, gera inovação, gera divisa, né? Gera valor para todo um ecossistema. Né? E o Brasil não fez essa escolha. Né? Então, acho que de arcabouço e de política, né? E de promoção. Exatamente. A classe de ativos dentro do mercado financeiro é muito pequena. Né? E aí eu acho que a gente lida com... Essa é a massa que a gente lida, né? Você quer falar? Eu queria te perguntar da questão aproveitando o gancho que você deu de régua, né? De práticas e como é que vocês amadureceram também enquanto gestoras e viram o mercado amadurecendo esses últimos 3, 4 anos para realmente falar, cara, eu tô lidando com o dinheiro dos outros, né? Também eu tenho que colocar esse dinheiro. Tomei na cabeça, né? Fiz coisas erradas, muita gente, né? Tem que fazer essa autocrítica também. E agora, como é que eu acerto? Né? Como é que tem sido isso? Sem dúvidas. Eu acho que olhando o caso
da IGAI, agora o Pátria High Growth, nós sempre tivemos, eu acho que uma visão bastante fundamentalista, menos agressiva quando comparado com o Silicon Valley. Tá? E isso por razões pragmáticas, por razões de que a gente está num mercado com menor liquidez, a gente está num mercado onde a dimensão dos projetos ela é inferior, a liquidez é inferior e o custo de capital é muito alto. Então a gente precisa botar esses elementos na equação para que a gente fomente o empreendedorismo, invista no empreendedorismo, mas ganhe dinheiro efetivamente. No final do dia a gente precisa ganhar dinheiro, precisa devolver capital para o investidor. Completar os ciclos. Para essa classe de ativos ela se sustentar, a gente precisa completar os ciclos. Tá? Então a gente tem essa rigorosidade. E aumentou essa rigorosidade ainda mais. E essa rigorosidade ela é evidenciada à medida que a gente precisa de muita convicção na tese de investimentos. E eu gosto de falar, eu falei ontem no painel, que a convicção ela precisa estar muito... A gente entender que uma tese de investimentos ela tem uma inevitabilidade. Ela é necessária. Ela é necessária, ela tem uma proposta de valor muito relevante no ambiente. E às vezes você olha um produto, o produto é uma primeira expressão daquela tese de investimentos. Então, a rigorosidade ela começa no nível de convicção que a gente precisa ter da tese e do time. Tá? Um outro elemento super relevante, Brigato, que é coisas que não são necessariamente ligadas ao valuation, mas são quem são os co-investidores. Qual é a agenda dos co-investidores? Qual é o tamanho? Vou dar alguns exemplos aqui. Se a gente pega uma empresa que captou muito mais do que precisava, colocou vários investidores no cap table, a chance de agenda dessa empresa ser tóxica, ser uma agenda de um crescimento muito agressivo, de inauguração de novos produtos, expansão para outros mercados, isso pode atrapalhar a empresa. Então, a rigorosidade, ela sim está no valuation de entrada, ela está na convicção da tese, ela está no cap table, ela está no tamanho da rodada. Ela, de uma maneira geral, está mais rigorosa. Até você trouxe um ponto e tem uma questão meio filosófica, assim. Será que não deveria existir um VC à brasileira? Talvez o Power Law não seja tão power aqui no Brasil, porque você não vai conseguir ter um Anthropic, um OpenAI, né, 10, 20 empresas de grande potencial numa safra. Como você tem no Vale, que, cara, um ano você tem né, que nem o Private Equity aqui no Brasil. Porra, o cara vai investir 2, 3 caras por ano, né? A gente vai achar um Nubank, um iFood, né? O nosso Power Law não deveria ser, sei lá, dividido um pouquinho ou adaptado para a nossa realidade? Eu não sei. Eu acho que, de alguma maneira, a maior parte dos fundos ele tem essa adaptação, até porque os fundos são menores. Tá. Né? E o tamanho do fundo é a tese, né? A gente costuma dizer lá na tela uma brincadeirinha, mas assim, o mercado americano é um mercado que pesca baleia. Baleia é aquela coisa, você pega uma baleia, é riqueza para todo lado, né? Carne, né? Isso na época que se pegava baleia, hoje em dia não pode mais, né? Mas enfim, mas no século XIX, calma, isso era no século XIX, não sou a favor de matarem as baleias. Instagram não censure calma, a gente, não estamos... Mas assim, tinha lá luz, tinha gordura, tinha carne, né? Tinha muita riqueza que se gerava e os Estados Unidos tem baleia o tempo todo lá, né? O Brasil, a gente costuma dizer que é um mercado de atum. Atum sempre tem atum. Sempre tem. Tem atum que vale uma grana lá no mercado de Tsukiji, no Japão, por 5 milhões de dólares, e tem atum que não vale nada, você põe numa lata e bota lá coqueiro lá e vende, entendeu? Então, assim, o mercado brasileiro é assim, né? E eu acho que não dá para dizer todos, mas boa parte dos fundos, eles têm esse ajuste natural, que é o tamanho do AUM, né? Então, eu acho que a gente já está adaptado, já faz esse VC brasileiro. Acho que naturalmente, eu acho que, óbvio, alguns fundos cresceram muito, né, na geração anterior. Acho que
naturalmente também vão se ajustando. Tem um lado bom, tem um lado ruim, né? Porque um fundo maior permite um orçamento maior que você também contrata mais gente, você, né, tem uma série de benefícios, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que o mercado ele se ajusta sozinho nesse sentido. O grande ponto para mim, eu volto, é o fato de o Brasil investir pouco em empreendedorismo, investir pouco em tecnologia, investir pouco em geração de emprego qualificado através de empresas de tecnologia. Que é isso que a gente faz, né? Eu complementaria dizendo que a gente não necessariamente precisa de baleias. Desculpa, vou trocar o termo para não ficar falando em baleias. A gente não precisa de open AIs. Sei lá, de open. Eu acho que seria maravilhoso se nós tivéssemos um número maior de Nubanks, né? Mas a gente tem casos espetaculares no Brasil. Eu tenho certeza que no portfólio da Stella tem, no nosso a gente tem casos espetaculares que não foram necessariamente Nubanks, não foram OpenAIs, mas foram a Contabilizei. Foi um deal que a gente entrou lá atrás e vendeu com um excelente retorno. A empresa virou uma referência na contabilidade para o pequeno empresário brasileiro. A Goldman Sachs lá dentro, entre outros fundos, a Único, que é a maior plataforma de antifraude via biometria facial, hoje é uma referência global de antifraude, com mais de 130 milhões de cadastros na sua base, é uma referência em tecnologia, é uma referência em antifraude. A Avenue, que nós investimos. Então, eu acho que hoje a gente pode sim construir um portfólio aspirando um retorno sólido, bastante robusto, sem necessariamente depender desses casos aí que a gente vê nos Estados Unidos. E eu acho que a mentalidade aqui, Brigato, ela passa muito por como que você constrói o seu portfólio, né? Qual é a sua ambição no seu portfólio, na gestão do seu portfólio, na construção do seu portfólio, e aí preço matters. Né? Aí preço é importante. Sim. Então, você tem que ter, acho que a tropicalização, ela passa muito por isso, né? Passa por você não depender de billion dollar company, para retornar. Você ser mais rigoroso no preço, né? Mas sim apostar em teses que possam ser bastante relevantes, como são os casos que eu mencionei aqui. E posso pegar carona aqui primeiro? Acho que é fundamental essa frase, porque assim, você pega qualquer palestra de VC gringo e fala, não, no early stage, price doesn't matter, aqui matter. Né? Acho que essa é uma adaptação que acho que pode conversar com qualquer VC local, você vai ouvir isso. Segunda coisa é a disciplina do investidor, em especial no follow-on. Porque no primeiro momento, você está abrindo o portfólio, você vai fazer suas apostas, você está tomando risco. Também não é, né? Sim, agora, é VC, né? É VC, né? Venture capital, né? Vamos lá. Agora, mas a grande encrenca são... O make it or break it vai estar na concentração do portfólio. E aí eu acho que você tem uma geração de gestores super madura, gente que conhece. E aí, volta essa tua questão da disciplina da análise, você já está na empresa, você já conhece a empresa. Né? E aí você vê esses logos todos, como o Pedro falou, como o nosso portfólio, no portfólio de tanta gente, tem tanto logo legal. Eu acho que aí é que tem uma geração de valor muito grande no país. Complementando, eu acho que concordo com o Chafon, e a disciplina, de novo, adaptada para o mercado brasileiro, mercado latino-americano, não é somente no follow-on, como ele falou, mas também na saída. Eu ia falar de saída. Você ter esse pragmatismo de desinvestimento. E muitas vezes, quando comparado lá fora, você se pergunta, mas você deixou de acreditar no crescimento da empresa? Não deixei de acreditar no crescimento da empresa. Eu continuo acreditando. Só que... Eu tenho que trazer valor presente. Não, só que eu tenho um compromisso com um investidor que está apostando no mercado, que por mais que se desenvolveu bastante nos últimos 10 anos, ele continua ainda incipiente. Quando a gente olha o percentual de investimento em venture capital versus PIB, ainda é irrisório, a gente está abaixo de países similares aos nossos e muito abaixo de países como China e Estados Unidos. Então, a gente precisa provar que essa classe se sustenta como uma classe que entrega bons retornos. Então, esse pragmatismo de saída, para mim, ele é tão importante quanto a disciplina de
da escolha certa da manutenção do portfólio. É porque você tem uma janela de IPO que nunca abre, né? 4 anos fechada, não tá rolando nada. M&A tá rolando, mas também tá travado. Private Equity também ainda tá patinando. Pô, e aí? Como é que... Mas você vai... E tem muita coisa que tá vencendo, né? Ali, ciclo de investimento agora. E como é que faz? Como é que equaciona isso? Esse é o ponto. Por isso... Eu tenho uma visão assim. Primeiro, eu acho que realmente a IPO acho que ainda está começando a reabrir lá fora para tech, né? Eu acho que talvez, eu não sou especialista em mercado aberto, mas eu reparo que as grandes janelas de IPO do Brasil, elas não necessariamente nascem com uma empresa de um setor específico, né? E você tem muitas empresas boas que podem detonar isso num outro cenário, tem macro, enfim, tem um monte de assunto que importa aí. Na paralela, eu acho que você tem dois movimentos importantes que a gente vem sentindo, mas talvez ainda não tenham se materializado. Primeiro, ou pelo menos não tenham se materializado em larga escala, né? Primeiro, tem sim hoje um apetite muito grande de M&A de grandes players, né? Acabou de sair, né? Toma Bravo, tem a própria Vismo, desculpa. A Sankia também né? Players gringos muito capitalizados, gringos, né? Thomson Reuters, são players que olham, né, as empresas de qualidade no mercado de 220 milhões de habitantes, que é o Brasil. E com detalhe, com bons empreendedores, boa tecnologia, altíssimo grau de governança, né? Então, assim, tem uma série de fatores bem importantes aqui na mesa. Então, tem sim. Acho que a gente também acredita que talvez o mercado de private equity comece a olhar mais tecnologia, né? Vem de uma história muito grande, né? Mas uma hora começam as empresas da economia real a rarear, você começa a ter que fabricar deal, e tecnologia é uma construção de valor muito grande. Legal. Então tem um shift aí. E, obviamente, tem os processos naturais de consolidação, não só com as empresas talvez mais conhecidas, né, que são tradeadas em bolsa, como, inclusive, do mercado privado. Algumas né? coisas e... Então, assim... O Pato chegou a fazer com segurança, tem a OData, que é de data center, né? Vocês chegaram a ensaiar algumas coisas nesse... É que a forma que que eu gosto de posicionar a tecnologia, ela não é mais um setor necessariamente, tá? Ela é um elemento fundamental para o autocrescimento. E eu acho que já faz algum tempo que acho que os private equities em geral enxergam isso. É óbvio que você investe numa empresa no venture capital que ela é tech first, que ela nasceu com a mentalidade já de escala, de crescimento, de software, de inovação, e muitas outras empresas de private equity não nasceram com essa mentalidade, mas todas estão aderindo numa dimensão maior ou menor. Da mesma maneira que a gente enxerga hoje o AI no Brasil, né, obviamente que você tem AI como infraestrutura fora do Brasil, sendo empresas bilionárias, já nascendo com uma dimensão de valuation muito expressiva. No Brasil, a gente enxerga que qualquer empresa que a gente investe, ela precisa ter uma camada de inteligência em AI, e a gente enxerga que quem não tiver isso realmente vai virar rodapé, não vai ser protagonista. Então, essa é a forma que a gente enxerga. O grande desafio, obrigado, se eu quero fazer um ponto aqui, você fala, o private equity, venture capital no Brasil, eu acho que a gente ainda vende mal Brasil. Sim. Tá? Eu acho que a gente esquece de falar, sim, temos problemas políticos, sim, temos problemas de disparidade social, temos problemas de juros muito altos, temos problemas de inflação, temos problemas de desvalorização da moeda. A gente tem problema estrutural aqui, a gente tem problema que a gente acompanha há bastante tempo, mas a gente tem um país gigante, América Latina hoje, mais de 600 milhões de pessoas, com escala, com muita demanda para o consumo, com uma infraestrutura de tecnologia absolutamente instalada. Quando você pensa em nível de conectividade, nós somos tem quase 80% da população hoje conectada. O sistema financeiro hoje ele é referência a nível de mundo. Então, hoje, nós não temos problemas geopolíticos,
não temos ainda esse problema quando comparado com outras regiões do mundo. Então a gente tem hoje a qualidade hoje, a condição hoje de entregar muita geração de valor na economia. E a gente precisa, principalmente no Venture Capital, que é o tema aqui desse bate-papo, eu acho que é parar de falar em risk-reward da classe de ativos e falar que nós somos uma classe de ativos de geração de valor. Nós somos uma classe de ativos que a gente já provou que vários cases aqui na América Latina viraram referência sendo funded por venture capitalists. Então, e isso começa lá com o Mercado Livre, tem Nubank, tem inúmeras empresas que a gente sabe hoje que são referência no mercado, que o primeiro cheque veio de um venture capital. Legal. Boa. Então, aí aproveitando que você está falando da classe de ativo, então, olhando aí para os próximos 12, 18 meses, como é que vocês enxergam, então, a classe de ativo de Venture Capital? Régua lá em cima, como gestores, procurando, né, bons cases. Os fundadores também têm que trazer bons números, né, sem aquela sana de, né, aquela coisa de crescimento. E aí? E do outro lado, captações mais restritas também como gestores. O que é o balanço para o mercado olhando para frente? Bom, posso rapidamente... Eu acho, Brigato, que eu vejo como a melhor safra, melhor momento para Venture Capital. É o melhor momento para captar dinheiro com o patamar de taxa de juros que a gente vive, com a ressaca que a gente ainda está vivenciando. Não é o melhor momento para captar, mas é o melhor momento para construir portfólio. Por quê? Não é só uma questão de preço. Eu acho que existe hoje uma sofisticação muito maior no mercado. Tá. Eu acho que, de certa forma, a gente tem um mercado mais limpo hoje, com menos aventureiros locais, aventureiros internacionais, mais uma quantidade de empresários, empreendedores, uma maior convicção, com mais profundidade, com uma conversa menos... Vou te apresentar aqui um deck de 10 páginas, você tem uma semana para me botar um term sheet e muito mais. Deixa eu te explicar por que eu acredito nesse mercado e qual é a minha condição de navegar nesse mercado. Quando eu falo navegar, não é só desenvolver um produto, mas é saber navegar com a questão regulatória, com a questão da informalidade, com a questão política, entender que isso são elementos que, à medida que as empresas crescem, importam e importam muito. Então, essa maturidade, de uma maneira geral, eu acho que ela tá no ponto alto que a gente sempre, comparando com tudo que a gente sempre teve. Que sempre almejou, né? Sempre almejou. Legal. Cara, acho, assim, a gente vive aquele momento, né? Juros altos é difícil, né? Porque a gente investe no trabalho, né? E juros altos significa que o dinheiro parado ali... É melhor do que trabalhar, né? Mas... Então, eu acho que é um sinal ruim, né, para a sociedade e tudo mais, mas espero que isso mude, mas não vai mudar tão cedo, né? Não é nesses 18 meses aí da coisa. Para mim, assim, é um momento difícil para os fundos, obviamente, para captar, né? A gente encontra um mercado de LPs difícil e tudo mais, mas um momento excelente para investir. Tá. Né? A gente tem visto uma geração, como o Pedro falou, de empreendedores excelentes, armados com uma tecnologia muito poderosa, que tem conseguido escalar com velocidade, com qualidade, com novas aplicações dentro das empresas, fazendo com que os times sejam ainda mais eficientes. Então tem muita coisa legal acontecendo. E eu sempre falo, putz, se a gente quiser olhar essa coisa do macro, cara, o maior retorno do fundo até hoje, até o momento, é o MIE. O MIE a gente investiu em 2014. Né? Dilma, 12% de juros. Lembra? O Brasil ia acabar. Não sei se vocês lembram. Sim. O fim do Brasil tinha até os... Né? Então, assim, eu acho que nesses momentos são momentos excelentes para a gente investir. Você precisa ter muita convicção daquilo que você está fazendo, você precisa ter processo. Né? Então, não é um oba-oba, não é um cassino. Tem uma seriedade muito grande nisso. E eu acho que as boas casas estão bem estruturadas e têm feito investimentos que eu acho que nos próximos 10 anos vão maturar. Ninguém aqui no nosso negócio está fazendo investimento para acertar no mês que vem. Claro, é confortável quando você vê uma empresa crescendo bastante, captando num ciclo mais curto, tal, é gostoso, a gente, né, comemora. Mas a gente precisa acertar em 10 anos. Né? Então, acho que... E aí você tem uma geração muito madura de gente fazendo isso com track record comprovado,
que já distribuiu muito capital, né? Então acho que o momento para investir é excepcional. Bom, obrigado então. Sigamos acompanhando aí os próximos passos de vocês e do mercado. Legal, obrigado. Obrigado. Boa. Valeu. É isso aí, continue acompanhando a cobertura do ABV Cap Experience 2025 aqui nas redes da ABV Cap.